Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Problema 12. Exprima o número 8 como a soma de dois números não negativos, de tal modo que a soma do quadrado do primeiro com o cubo do segundo seja a menor possível. Resolva também o problema para que essa soma seja máxima. A primeira relação entre os dois números procurados, que chamaremos de x e y, é que a soma dos dois deve ser igual a 8. Y mais x é igual a 8. Queremos minimizar e maximizar a soma do quadrado do primeiro com o cubo do segundo. Essa função pode ser expressa como s, a função s igual a y ao quadrado, o quadrado do primeiro, mais x elevado ao cubo, o cubo do segundo. Como essa função depende de duas variáveis, facilitaria o trabalho se expressássemos uma das variáveis em função da outra. Como na função da soma y está elevado ao quadrado e x está elevado ao cubo, o mais simples será expressar y em termos de x. Da primeira equação, podemos dizer que y é igual a 8 menos x. Substituindo na função soma, podemos dizer que agora a soma, que é uma função de x, o s de x, vai ser, no lugar do y, 8 menos x elevado ao quadrado, mais x ao cubo. Fazendo esse quadrado aí, o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 8, 16, vezes x, 16x, menos 16x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado, mais x ao cubo. Como os números procurados são positivos e a soma deve ser igual a 8, seus valores podem variar de 0 a 8. Este é o domínio da função do problema. Quando x igual a 0, o s de 0 vai ser 64 menos 16 vezes 0, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao cubo, que dá 64. Neste ponto, o gráfico da função toca o eixo vertical. Quando x igual a 8, o s de 8 vai ser 64 menos 16 vezes 8, mais 8 ao quadrado, mais 8 elevado ao cubo, que dá 64, menos 16 vezes 8 dá menos 128, 8 ao quadrado 64, então mais 64, e 8 elevado ao cubo dá 512 mais 512. A gente pode cancelar o menos 128 com 64 mais 64, dá 512. Então o gráfico passa por este ponto. Agora vamos verificar se existe algum máximo ou mínimo da função neste intervalo, calculando a sua derivada e verificando se ela se anula em algum ponto dentro do intervalo. O s' de x vai ser a derivada de 64 é 0, a derivada de menos 16x dá menos 16, a derivada de x ao quadrado mais 2x e a derivada de x ao cubo mais 3x ao quadrado. A derivada será nula quando 3x ao quadrado mais 2x menos 16 for igual a 0. Utilizando a fórmula de Bhaskara, o delta vai ser b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4ac, menos 4 vezes 3, que é o a, vezes menos 16, que é o c. 2 elevado ao quadrado é 4, menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 12 vezes menos 16 dá mais 192. 4 mais 192 dá 196. Então, o x vai ser menos b, que é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 196, sobre 2 vezes 3, que é o a. Então, fica menos 2 mais ou menos. A raiz quadrada de 196 é 14, e 2 vezes 3 dá 6. X' vai ser menos 2 mais 14 sobre 6, que dá 12 sobre 6, que é igual a 2. O x duas linhas vai ser menos 2 menos 14 sobre 6, que dá menos 16 sobre 6. Dá para dividir por 2 aí, os dois, fica menos 8 terços. Das raízes calculadas, somente x é igual a 2, está no domínio da função, e a outra será descartada. O valor da função neste ponto, para este valor de x, vai ser o s de 2, que é igual a 64 menos 16 vezes 2, mais 2 ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo, que dá 64,
Menos 16 vezes 2 dá menos 32. 2 ao quadrado é 4, mais 4. 2 ao cubo é 8, mais 8. Fazendo essa soma aí dá 44. Então, no ponto x igual a 2, y igual a 44, a reta tangente, a curva é horizontal. Se calcularmos a derivada segunda, essas duas linhas de x vai ser a derivada de menos 16 é 0, a derivada de 2x é 2, a derivada de 3x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6x. Ela será nula quando 2 mais 6x for igual a 0, ou seja, quando 6x for igual a menos 2, quando x for igual a menos 2 sextos, que é igual a menos 1 terço. Como a expressão para a derivada segunda é um polinômio do primeiro grau e o termo de x é positivo, seu gráfico é uma reta crescente. Então, ela é negativa para x menor que menos 1 terço e positiva para x maior que menos 1 terço. Então, na região do domínio da função, a derivada segunda é positiva e o gráfico dessa função é côncavo para cima. Isso significa que o ponto crítico calculado é um ponto mínimo da função soma. Então, a função soma será mínima quando x é igual a 2 e o y for 8 menos 2, que é 6. O valor máximo da função, considerando apenas o domínio, será quando x é igual a 8, quando a soma atinge o valor de 512. E o y vai ser 8 menos 8, que é 0. Neste problema, vimos que nem sempre o máximo da função ocorre no ponto onde a derivada se anula. Número 13. Ache dois números positivos cujo produto é 16 e cuja soma é mínima. Vamos chamar os números procurados de x e y. O produto desses números deve ser igual a 16, então x vezes y tem que ser igual a 16. Queremos minimizar a função definida como a soma desses números. A função s igual a x mais y. Como a função soma é uma função de duas variáveis, vamos utilizar a primeira equação para expressar y em termos de x. Fazendo isso, o y vai ser 16 sobre x. Substituindo y por 16 sobre x na função soma, poderemos escrevê-la como uma função de apenas uma variável. Podemos dizer que o s de x vai ser x mais, e no lugar do y, 16 sobre x. Essa função não está definida para x igual a 0. E como x é um número positivo, é elevada apenas no intervalo x maior do que 0. Vamos calcular o comportamento da função quando x se aproxima de 0 pela parte positiva, calculando este limite. O limite, quando x tende a 0, pela parte positiva, de x mais 16 sobre x. Usando as propriedades dos limites, o limite da soma é a soma dos limites. Então, isso vai ser o limite quando x tende a 0 pela direita de x, mais o limite quando x tende a 0 pela direita, de 16 sobre x. O segundo limite vai dar infinito. Eu vou ter um número muito pequeno próximo de 0 no denominador. Então, o resultado vai ser um número muito grande. E o primeiro tende a 0, então esse limite tende ao infinito. A função tende ao infinito quando x é muito pequeno, próximo de 0 e positivo. Vamos calcular o comportamento da função quando x tende ao infinito. O limite, quando x tende ao infinito, de x mais 16 sobre x. Novamente podemos dividir na soma dos limites, quando x tende ao infinito de x, mais o limite, quando x tende ao infinito, de 16 sobre x. O segundo termo tende a 0, quando x é muito grande positivo, 16 sobre este número dá 0. E o primeiro tende ao infinito, então esse limite tende ao infinito, a função tende ao infinito quando x tende ao infinito. Como a função explode nos extremos de seu domínio, espera-se que ela tenha um mínimo em algum ponto intermediário. Isso vai acontecer no ponto onde a derivada é nula. Então, vamos determiná-lo. Primeiro, vamos reescrever a função para uma forma mais conveniente. O s de x é x mais 16 sobre x, que eu posso escrever como x mais 16 vezes x elevado a menos 1. Derivando, o s' de x vai ser, a derivada de x é 1, mais 16, que é a constante,
E a derivada de x é menos 1 vira um fator e subtrai um do expoente, x elevado a menos 2. Voltando para a forma tradicional, fica 1, 16 vezes menos 1 dá menos 16 sobre x ao quadrado. Ela será nula quando 1 menos 16 sobre x ao quadrado for zero. Passando o termo negativo, o item negativo para a direita, fica 1 igual a 16 sobre x ao quadrado. Multiplicando cruzado, x ao quadrado vai ser 16. Então, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16, que dá mais ou menos 4. Como x é um número positivo, a solução negativa será descartada. O valor da função para este valor de x é um s de 4 igual a 4 mais 16 sobre 4, que dá 4 mais 4, que é igual a 8. Neste ponto, a reta tangente à curva é horizontal. Para confirmar que este é um ponto mínimo da função, vamos calcular a derivada segunda. Escrevendo a expressão da derivada primeira para uma forma mais conveniente, S' de x, que é 1 menos 16 sobre x ao quadrado, pode ser escrito como 1 menos 16 x elevado a menos 2. Derivando S duas linhas de x, a derivada de 1 é 0, fica menos 16, a derivada de x a menos 2 dá menos 2, x elevado a menos 3. Menos 16 vezes menos 2 dá 32 sobre x elevado ao cubo. Como para este problema x é sempre positivo, a derivada segunda é sempre positiva e a função é côncava para cima. Isso significa que o ponto crítico calculado é um ponto mínimo da função. O valor de y correspondente vai ser y igual a 16 sobre 4, que é igual a 4. Então, a solução x igual a 4 e y igual a 4. A seguir, apresento mais alguns problemas para você tentar resolver.